O que nós vivenciamos durante esse final de semana tem um valor incalculável. Dependendo da dimensão da sua visão, até onde você é capaz de compreender as coisas, você vai fazer diferentes avaliações a respeito do que aconteceu nesse final de semana. Para quem está de fora e não tem percepção espiritual das coisas, talvez essa pessoa pode ter a ideia de que o que aconteceu foi que uma cambada de macho saiu numa sexta-feira para se juntar com outra cambada de crente e que de repente lá receberam uma lavagem cerebral. De repente naquele lugar foram tantas sugestões, tantas sugestões emotivas, de tantas canções, de tantas formas de tocar na sensibilidade do ser humano, que você pode até imaginar que tudo o que está acontecendo aqui é fruto de uma articulação humana apenas. E é sobre isso que eu quero compartilhar hoje à noite. Na realidade, o que aconteceu na vida desses homens foi uma atuação espiritual, é algo sobrenatural. Não tem palavras para explicar o que aconteceu nesse final de semana. Nós temos um Deus que, apesar de o homem tentar expulsá-lo da sua vida, é isso que tem acontecido com a sociedade nos nossos dias. É uma sociedade que cada vez mais reserva menos espaço para Deus. Embora o homem tente enxotar Deus desse mundo, do seu convívio, Deus, primeiramente pela sua soberania, Deus é soberano, Ele não está sujeito a nenhuma força nesse cosmos. Deus é absolutamente e infinitamente superior em poder a qualquer coisa que nós possamos imaginar. Esse Deus, por misericórdia, compaixão, graça, amor, insiste em toda parte convidar os homens ou o homem para perto de si. Eu acho que não existe coração mais surrado, mais ferido, mais partido nesse universo do que o coração de Deus, porque é o coração de alguém que ama sem ser amado, com raríssimas exceções. E é exatamente esse amor que fez com que nós estivéssemos esse final de semana, ou neste final de semana, em um encontro pessoal com Ele, com a proposta dEle, com a vida dEle. Então, foi Deus que reservou esse tempo, foi Deus que reservou esse final de semana, para que você tivesse um encontro pessoal com Ele, para que você pudesse conhecer pelo menos um pouco, e eu repito e enfatizo isso aqui, conhecer um pouco da proposta que Ele tem para a sua vida. E eu queria ler um texto, pedir para João liberar aí a palavra, para poder falar de 4 marcas de um metanoiado. Metanoiado é alguém que foi alcançado por Jesus, alguém que teve a sua maneira de pensar, a sua maneira de enxergar, a sua maneira de sentir impactada por esse encontro com Jesus. Metanoiado é alguém que vinha numa direção e de repente, por causa desse encontro com Cristo, toma um rumo completamente diferente em sua vida. Com base nesse texto do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, eu quero compartilhar com vocês 4 marcas de um metanoiado. Tem algum metanoiado aqui nessa noite?
Amém. Glória a Deus. Pessoal que está aí atrás, dá para ver o texto? Não, mais ou menos, né? Está mais escuro, mas dá para ver. Então, vamos tentar ler todos juntos. Essas são palavras do próprio Jesus. Vamos lá? Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Vamos para o ensaio, tá bom, mas vamos ler novamente, mais forte. Vamos lá? Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Essa foi uma palavra que me impactou muito, primeira vez que eu ouvi. Primeiro, porque eu achava que eu havia encontrado Jesus. Durante muito tempo eu pensei que eu havia promovido uma metanoia na minha vida. Eu achava que eu havia melhorado, que eu havia dado um jeito na minha vida. Mas depois eu descobri que Jesus não nos dá apenas a capacidade de consertar a nossa vida. Na verdade, é Ele quem se compromete em gerar em nós um novo ser, um novo homem. Que na verdade não fui eu que encontrei Jesus, foi Ele que me encontrou. Porque do ponto de vista humano, meu irmão, espiritual, nós, pelas coisas como estão, não teríamos nenhuma condição de aceitar um convite, de passar um final de semana numa chácara, trancado, com um bocado de macho. É ilógico isso. Sem birita, sem droga, sem mulher, né, Thales? Tem que ser uma ação sobrenatural. Só Deus para fazer um negócio desse. E esse é um testemunho de todos nós, a começar de mim, os que trabalhamos nesse encontro, porque quem de acho vai trabalhar para servir um bocado de macho, sem birita, sem droga, sem mulher, senão por uma atuação sobrenatural, espiritual, da graça, do amor, da verdade de Deus, num mundo perdido. Só Jesus Cristo, pode aplaudir Jesus Cristo. Essa palavra um dia me alcançou. Um dia alcançou a cada um desses homens que estão aqui. Porque não fomos nós que escolhemos Jesus, antes Ele nos encontrou quando nós estávamos na pior situação das nossas vidas. Alguns ainda têm a graça e a misericórdia de conhecer Jesus logo cedo. Eu louvo a Deus, eu tenho 2 filhas. Gabriela está aqui na frente. Estezinha, bebezinha, está com 5 meses, aí está no colo da tia. E eu louvo a Deus porque Gabi tem a oportunidade de crescer, vendo todas as coisas e conhecendo todas as coisas que ela tem conhecido dentro de um ambiente familiar. Mas você não sabe qual é a realidade de uma criança que nasce tendo os pais viciados em crack, por exemplo. Você consegue imaginar o futuro de uma criança como essa? Ou às vezes um pai cuja vida já foi ceifada prematuramente por causa do vício, e a mãe está lá também dependente, às vezes com 2, 3 filhos, e não há esperança, não há sonho, não há visão, não há futuro pela frente. Só Jesus Cristo é capaz de apontar um sinal de salvação, de luz, de restauração, como Ele tem feito. E nós temos testemunhado o quanto de vida tem fluído a partir dessa ação sobrenatural de Deus, essa manifestação de amor e graça. Ele que tem nos escolhido. E meu irmão, se você esteve aqui durante esse tempo,
Eu posso dizer isso sem nenhum medo de errar. Você tem sido um grande privilegiado. Porque há muitas pessoas aí fora que gostariam de ter a oportunidade que você está tendo, de conviver com as pessoas que você conviveu esses dias, de ouvir os testemunhos, os depoimentos que você ouviu nesses dias, e de sentir na própria carne a manifestação da ação do Espírito Santo na sua vida, a presença de Deus, restaurando sonhos, libertando de cativeiros, às vezes mentais, às vezes emocionais, cativeiros inclusive físicos. E o poder de Deus, como fez no passado, tem feito hoje. Mas lembre-se, não fomos nós que escolhemos a Jesus, Ele nos escolheu. E não importa o que você venha a fazer, meu irmão, diz a palavra que nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Eu olho para o início da minha caminhada, e às vezes eu ia falar de Jesus para algum colega meu, eu estava novinho na fé, não conhecia muito da Bíblia. Sabe, a Bíblia é a âncora, é o chão, é a rocha onde a gente precisa firmar os nossos pés. Eu não conhecia muito da palavra, eu ia evangelizar um amigo, falar de Jesus, sabe o que acontecia? O inimigo terminava me dando uma rasteira, era uma tentação, era um convite atrativo, e aí eu me via de novo prostrado. Mas sabe de uma coisa? Há uma palavra que diz: não te deixarei, nem te desampararei, porque não fomos nós que o escolhemos, foi Ele que nos escolheu. Às vezes, você pode até se sentir prostrado, meu amigo, e vai acontecer. Eu não estou profetizando tragédia, mas inevitavelmente o cair é do homem. Nós podemos errar, nós podemos nos ver no chão, mas uma coisa é certa: o levantar é de Deus, e Ele não te deixará prostrado, porque Ele te ama, Ele tem um propósito na sua vida. E o propósito para a sua vida é que você vá e dê fruto. Por que o metanoia existe? Porque alguns daqueles a quem Jesus escolheu, chamou e transformou, disse sim para esse chamado, e resolveu dar fruto. Essa é uma boa oportunidade para você pensar no seu ciclo de amizade, por exemplo. Jesus disse o seguinte: que você, pelos frutos, conhece a pessoa. Por aquilo que emana das suas palavras, por aquilo que emana das suas ações, você é capaz de conhecer a pessoa. Você já viu um pé de manga da caju? Você já viu um pé de coco da pinha? Do mesmo jeito, se você agora é nascido de Deus, se você durante esses dias teve a sua natureza impactada pela presença do Espírito Santo, se houve uma metanoia em você, a partir de hoje, naturalmente, o Senhor está te designando para dar fruto. As pessoas vão ver a diferença em você. Claro que Deus não espera perfeição de ninguém, não é um ato humano. Esse processo é um processo de mudança, de restauração, mas é visível. Em primeiro lugar, o metanoiado é alguém que tem um compromisso de agradar a Deus. Você pode repetir comigo? O metanoiado é alguém que tem o compromisso de agradar a Deus. Ele busca agradar a Deus em todas as coisas. Antes de tomar uma atitude, ele para, reflete e diz: poxa, o que é que o meu Salvador pensaria disso? Ou pode ser: o que é que o meu Salvador faria no meu lugar? Porque a nossa vida, meu irmão, ela foi crucificada juntamente com Jesus naquele dia em que nós entregamos a Ele. E agora a vida que a gente vive pela fé nele, Jesus Cristo. Então essa é a primeira coisa que precisa acontecer com você. Entender que você não vive mais para agradar a você mesmo.
Você vive para agradar a Deus, para dar fruto. Em segundo lugar, nós precisamos entender que nós vivemos agora de forma digna do Senhor. O que é viver de forma digna do Senhor? É conhecer Jesus de perto. Não pense que o que você recebeu, presta atenção aqui, galera. Não pense que o que você recebeu durante esse final de semana é suficiente. O apóstolo Paulo disse que, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. Que alvo é esse? Cristo. Qual o nome desse alvo? Cristo. Viver de forma digna do Evangelho é você viver de forma a buscar crescer no conhecimento de Jesus. E esse é o quarto ponto. Eu preciso viver para agradar a Deus. Eu preciso tê-lo como esse alvo, ter Jesus como alvo maior na minha vida. E, em terceiro lugar, eu preciso crescer no conhecimento dEle. João, libera aí o próximo versículo. E eu queria que você acompanhasse comigo. Antes, vamos lá? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Pode passar, João. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu preciso agradar a Jesus, eu preciso tê-lo como alvo maior, e eu preciso crescer nele em todas as coisas. Não importa quanto tempo, eu conheço gente que tem 40 anos de caminhada com Cristo, e sabe de uma coisa, ele não se sente de forma nenhuma abastecido, ele não se sente completo, porque essa palavra, quanto mais a gente busca, mais de revelação a gente tem a receber. E aí eu queria abrir um parênteses para você. Sabe, a Sal e Luz, a Igreja Batista Sal e Luz não é um fim, é um meio. É um meio que Deus usou para, talvez, revelar Jesus a você a primeira vez. É um meio para que muitas pessoas continuem crescendo no conhecimento de Deus. Porque o fim é Cristo. O que eu estou querendo dizer é que talvez perto da sua casa, junto de onde você mora, você vai encontrar uma comunidade cristã como a Sal e Luz. O que é imprescindível para você nesse momento, meu amigo, é que você esteja junto de outras pessoas que estão buscando o mesmo propósito que você. Vou dizer isso de uma outra forma: você não pode ficar sozinho. Quer seja na Sal e Luz, se você quiser ficar conosco, nós estamos de braços abertos, estaremos orando pela vida de cada um de vocês. Você vai ser muito bem-vindo. Mas se Deus colocar junto da sua casa, sei lá, te apontar uma comunidade onde você vai se sentir útil, onde você vai ser amado, onde você vai ser acrescentado na palavra, se apegue a essa comunidade, porque eu jamais estaria aqui se eu não tivesse tido uma comunidade que me abraçou, que tirou meus carrapichos. Sabe como é? O cara chega todo cheio de tralha, todo cheio de carrapicho, e ali Deus coloca uma comunidade para acompanhar a vida da gente, para a gente poder às vezes prestar conta mesmo, para a gente crescer junto. O que você não pode é ficar sozinho. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse isso para ela. O que você não pode, meu irmão, é ficar sozinho. Amém? Apenas observe o lugar para onde você está indo, porque, infelizmente, nem todas as comunidades cristãs, elas têm um compromisso com Cristo. Isso é preciso ser dito.
Às vezes há pessoas que entram na igreja e se tornam piores do que quando entrou. Então, Jesus não está nesse negócio. Mas há muitas comunidades comprometidas com o amor de Deus, comprometidas com a palavra, comprometidas em frutificar. Não importa, não fique sozinho. Procure uma comunidade onde você possa crescer, ó. Dele todo o corpo. Que corpo é esse? É a igreja, é o corpo de Jesus Cristo. Cada um de nós é membro desse corpo. Então Weber é importante para o corpo. Tiago é importante para o corpo. Andréia é importante para o corpo. E cada um faz parte desse corpo, ajustado e unido pelo auxílio de juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, na medida em que cada um realiza a sua função. E aí a gente chega no quarto ponto, onde eu preciso entender que um metanoiado é alguém que recebeu o poder de Jesus para vencer. É algo sobrenatural. Vocês ouviram meu depoimento ontem à noite? E lembra do colega que eu encontrei lá no campeonato de skate? Quando eu tentei falar de Jesus, foi que ele me disse: massa, velho, mais que nada, né? Massa, mas vamos ali. Como vai acontecer com você, meu amigo? Você vai chegar lá empolgado, falando de Deus, achando que o cara vai te dar ouvidos, e ele vai dizer: beleza, estou acreditando na tua história, mas vamos voltar para a vida real, né? É aí que você tem que se agarrar com Jesus e dizer: epa, eu sei o que Jesus Cristo fez por mim, eu sei o que eu tenho recebido dele, e Deus tem uma nova realidade para mim, uma nova família. Jesus me escolheu para que eu vá e dê fruto, e esse fruto permaneça na vida de outras pessoas. É assim que nós vamos sendo sal da terra e luz do mundo, levando sabor e vida para as pessoas que estão aí. Sabe, gente, vocês não fazem ideia do quanto esse ministério, esse trabalho é gratificante. Porque quando eu vejo a luz do Evangelho alcançar cada um de vocês, eu sei que essa luz não está alcançando uma pessoa apenas. São mães que choram pela vida de vocês. São filhos que sofrem a ausência de alguns de vocês. São amigos que ficam na esperança de que as coisas deem certo para você. E hoje nós temos a graça e a certeza de dizer que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pode aplaudir bem forte a Jesus. Agradar a Deus, ter Jesus como o seu alvo, prosseguir crescendo nessa caminhada, na certeza de que há um poder sobrenatural aí dentro de você, chamado Espírito Santo de Deus. Se você de fato quer dar continuidade a esse processo de libertação, de santificação, de iluminação, de transformação. Se você quer seguir adiante nessa vocação de metanoiado por Jesus, eu queria que você, num passo de fé e de ousadia, não faça agora não, porque eu quero estender esse convite, talvez para você que não esteve no metanoia, mas a quem Jesus já tem tentado falar há um bom tempo e você não tem tido a coragem de dar esse passo. Deus escolheu essa noite para fazer tudo novo na tua vida, no teu coração, na tua casa, no teu trabalho, para alargar os teus sonhos e a tua visão. Agora sim, eu queria que você, num passo de fé e de ousadia, saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, para que a gente pudesse
orar nesse instante. Se você se reconhece como esse matonaiado e deseja caminhar com Jesus, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Vamos todos ficar de pé.